perceberam que tinha algo de errado nessas versões que ele apresentava. Eu também busquei expressar em alguns vídeos que eu nunca me casei com homem nenhum, nem com mulher, né? Eu tenho pretensão de casar com mulher ainda, constituir família, e que se eu for fazer isso, eu vou estar publicando até em rede social, de forma pública, gente, para não ser vítima de golpe. Porque hoje em dia está qualquer um dizendo que se relacionou comigo e tentando me acusar falsamente para ser testemunha do Jair. Dizendo que seria minha namorada, que mora comigo, que é noiva, ou que é noivo. Tem um cara que ficava, né, que fica ainda fingindo de forma remota que se relacionou comigo e que está esperando a minha memória voltar. Compreendem? Ele fez esse golpe lá nos Estados Unidos, foi descoberto. Gente, essa certidão de casamento, ninguém aqui no Brasil sabia, nem eu falo no sentido de ninguém, a sociedade no geral, só sabia quem fazia parte do esquema criminoso dele. Foi um documento jurídico criado apenas para enganar pessoas, para os momentos adequados dele ser utilizado para enganar, né, premeditadamente de má fé, juízes ou ministros, alguém específico que eles precisavam enganar do judiciário. Porque aqui no Brasil, até onde se sabe, esse cara tem esposa, a esposa dele é famosa, eles são casados, mas no judiciário, nos processos que correm em sigilo, eles criam qualquer prova e anexam, principalmente quando se trata de outro país, que é algo um pouco mais distante daqui, e as coisas, vamos dizer assim, podem demorar de serem comprovadas ou descobertas, compreendem? Aí quando eu ouvi essa história pela primeira vez, eu fiquei assim, não acredito, tem algo de estranho. Né? Às vezes eu me perguntava como é que eles estão conseguindo aplicar tanto golpe, ou essa pessoa tá fora da cadeia esse tempo todo. Outros agressores também, era por causa disso, o cara estava fingindo até que tinha uma certidão de casamento comigo. Quando isso começou a ser denunciado, desconfiado ou descoberto, disseram que teve até alguma audiência, um momento de reunião, que alguém pediu para ver o documento pegado à mão dele e ele rasgou, ou alguém rasgou, para que ninguém tivesse acesso ao que estava descrito lá. Apenas a pessoa do judiciário que eles queriam enganar é que teve acesso a esse documento. Né? E aí, depois de um tempo, parece que ele viu que o golpe não ia dar certo com a equipe jurídica deles, mudaram de versão, botaram outro rapaz para fingir que estava tendo algum tipo de relacionamento comigo, ou namoro, e esse cara tenta fingir até hoje, gente. Tem momentos que eu passo do meu dia no cotidiano com uma pessoa, né, de forma remota, fingindo que teve relação comigo e que está aguardando a minha memória voltar. Gente, eu tenho um ódio tão extremo disso. Olha, essa pessoa vai ser processada por mim. Às vezes dá vontade de quebrar a cara. É um cinismo, uma cara cínica que eles têm, né? De praticar estupro e dizer que está esperando a memória da vítima retornar. Essa pessoa tenta atrapalhar os momentos que eu tenho que interagir com mulher no celular. Tudo transmitido de forma remota. Seja por que aparelho for, recurso eletrônico, se é transmissão via satélite, o que seja, eles tentam transmitir de forma remota. Pois não podem estar presencialmente comigo, eles aprontam dessa forma. Botam gente no trabalho para fingir que namorou comigo, fingir que seria familiar. Tem um que tenta fingir que é familiar meu namorado no trabalho. Entra no setor, tenta ficar perto de mim ou algo assim. Eu fico assim olhando, rapaz, quando esse processo abrir, eu vou meter um processo nessa gente. Pedir prisão e indenização, porque a cara de pau é extrema. Alegando que eu teria algum tipo de incapacidade, tentando alegar que eu teria algum tipo de relacionamento com eles, eu preciso de algum tipo de cuidado. Entendem? Tem um bando de gente aqui no Brasil enganada por eles, porque não tem noção do que os americanos descobriram sobre essa quadrilha. Antes mesmo do Brasil saber dessa rede de tráfico humano, exploração sexual, outro país já descobriu. Ele tentava provar a inocência dele, sem saber que já tinha sido descoberto. Os policiais corruptos, que naquela época tentavam fazer a defesa dele, até hoje tem quem tenta, que se predisponibilizou, né, a espancar pessoas,
a criar versões falsas, não sabia que no Brasil dos documentos e das provas que os americanos tinham. Porque, ora, se é uma rede de tráfico humano e exploração sexual, obviamente eles tiveram contato com outras redes de tráfico humano e exploração de outros países. E, obviamente, alguma rede dos Estados Unidos. Vocês compreendem a situação? Teve um bocado de gente que comprou a briga dessas pessoas. Desde 2021, 2022, seja político famoso, policial corrupto, gente do judiciário brasileiro corrupta, né? Comprou a briga deles, foi defender eles, criou provas falsas contra mim, achando que ia conseguir me incriminar e livrar eles da cadeia, quando na verdade tem tantas outras provas, tantos outros dados em outros países de fatos criminosos que eles cometeram. E eles tentando alegar que eu seria o criminoso ou alegar que eu teria incapacidade para eu não poder comparecer, participar dos processos presencialmente de uma forma direta no Brasil e não poder participar dos processos lá no judiciário americano ou de outros países, levando a mãe, a outros familiares sobre coação, que é espancado por eles, ameaçado policiais. Compraram uma guerra dessa, ameaçaram um familiar meu, ameaçaram, espancaram, só bem desce com esse familiar espancado tentando alegar que eu teria incapacidade, que eu estaria fazendo parte de uma conspiração política, que eu precisaria ser detido, e etc, sem nem saber que eles tudo foram descobertos lá fora. O traficante deles, que eles tanto defendem, já foi descoberto por outro país, independente do que eles tentem fazer. É isso que eles não sabiam, porque alguns processos já tinham sido encerrados, não apenas pelo fato deles terem procurado cometer novas violências contra mim, mas infelizmente essas pessoas que fazem parte de uma rede de tráfico humano, exploração sexual, tem muito dinheiro, né? Milhões, bilhões e muita influência, conhece muita gente corrupta dentro do sistema judiciário, dentro do sistema de segurança pública, e buscou até acusar o país novamente, sempre tentam recorrer, alegando conspiração política, alegando que eu teria incapacidade, alegando isso e aquilo, sem, vamos dizer assim, os dados de outros processos, né, chegarem aqui no Brasil ou serem abertos de uma forma pública. Eu, quando venho trazer esses dados, gente, dados que eu tive acesso algum período atrás, eu só não sabia que tinha alguma correlação com essa rede Epstein. Pode ter, pode ser de outra rede também, de tráfico e exploração sexual. E agora que surgiu algumas coisas, né, que aparece na mídia, é uma fração pequena, é uma gota de um mar. A polícia investiga, descobre provas, etc., mas o que vem para a mídia é uma gota, em frente a um mar de informações, de possibilidades, assim como no judiciário, né? Eu vim trazer a informação porque eu acho que é algo digno de ser expressado, para que a polícia possa investigar ou tentar descobrir um pouco mais, para os americanos também terem noção do que é que o povo aqui sabe ou não, até encaminhar certos dados e o porquê da prisão de algumas pessoas aqui, né? E descobrir se de fato procede ou não, porque eu venho aqui expressar assim. É um dado relevante que merece ser investigado, que merece ser denunciado e encaminhado, e que eu acho que vale a pena dizer, né? Não, a gente hoje em dia não pode guardar informação, não pode guardar dados diante de uma rede perigosa dessa. Eu acredito que o que mais dificultou o trabalho das pessoas aqui no Brasil de investigar essas pessoas ou de prender foi que a maioria dos processos que eles fizeram parte, que eles criaram acusações falsas, não tiveram retorno, tanto para mim como para eles, de informações. Os corruptos que tinham acesso aos dados não compartilhavam, omitiam dados, né? Os resultados de processo, etc., de quem ganhava ou quem perdia, do que foi descoberto ou não. E mesmo dados referentes a investigações, se foi encaminhado para a polícia, alguns corruptos devem ter omitido esses dados, né? Como eu expliquei a vocês, teve gente da Polícia Federal
que mandou criarem provas falsas contra mim, dizer que eu seria drogado, que eu fazia parte de rede de prostituição, de que eu estava em conspiração política. E vejam, quem tanto acusou de conspiração política, eu acho que foi até uma surpresa para os americanos. O cara que era delegado, diretor da Polícia Federal, de acusar junto com outros e com o ex-presidente o cara de conspiração política, acusar políticos disso, e quando pensa que não, cadê o cara que não deve nem estar indo nas audiências ou julgamento mais referente a isso? Sumiu. Quando é que descobriram o que é que o cara estava fazendo aqui no Brasil? Virou político. E é Tailã que fazia parte de conspiração política. Imagine, eu até hoje não virei político, não irei virar, né? E não estou me candidatando, nem filiando a partido nenhum. Não vou nem votar no que vem. Vejam, eu estou até com meus direitos políticos, né? Vamos dizer assim, sendo violentados, fragilizados por eles, que eu não posso escolher nem quem votar, porque eles tentam incriminar pessoas falsamente, ou me incriminar falsamente. Até esses processos se abrirem, eu não tenho direito nem de exercer meus direitos políticos. Minha vida amorosa como mulher está sendo prejudicada por essa gente, porque eles estão tentando inventar que eu gosto de homem, praticando violência contra mim, criando provas falsas com a ajuda de policiais corruptos. Vocês entendem? É um coletivo de violência, de violação aos meus direitos de família, constituir família, né? Meus direitos políticos eu não posso nem exercer, nem votar, porque sou acusado falsamente de algo, e etc. Meus direitos ao trabalho, onde eles tentam me incriminar no trabalho, com a ajuda de policiais corruptos que ameaçam pessoas para fazer denúncias. Tem funcionários que fazem denúncia sobre coação, inventa dados contra mim para ver se conseguem minha demissão por meio de coação de outros funcionários. Tem pessoas que recebem dinheiro deles, né, para ser testemunha falsa contra mim. Gente, é um absurdo, só para vocês terem ideia. E aí eu me pergunto, isso tudo, eles acusando falsamente, criando provas falsas, acusando famosos, coagindo, espancando pessoas no Brasil, sem o pessoal dos Estados Unidos saber, eles encaminharam, já encaminharam isso tudo como prova, delação e etc. para outro país, né, onde eles estão tentando recorrer. A gente aqui sem saber que eles já tinham perdido, ou que os americanos descobriram várias e várias provas contra eles, e eles enganando as pessoas. Tá assim, um país sabe de uma parte da história e o resto do que eles aprontam aqui. Estavam sem saber porque eles bloqueavam o acesso, né, de alguma forma, dificultavam, na verdade, o acesso de alguns órgãos do judiciário, da polícia americana, sobre alguns fatos, e o povo aqui do Brasil sendo acusado falsamente por eles, e qualquer tipo de informação relevante era derrubada no meio do caminho para que as pessoas direitas de bem não soubessem. Quem sabe aqui de alguma coisa ou outra eram os corruptos que faziam parte desse golpe junto com eles. Que os corruptos não sabiam é que existem provas dessa rede de tráfico humano e exploração sexual lá fora. Desde a questão da tecnologia, como de outra ligação com outras redes de tráfico humano e exploração. E aí, a questão, essa rede de tráfico humano e exploração aqui do Brasil sabia que a rede de exploração dos Estados Unidos fazia chantagem com famosos. As fotos, os vídeos eram para chantagear os famosos, conseguir dinheiro deles. E eles sabiam, deve ter tido alguma conversa, ligação, algum diálogo, alguma coisa. E esse cara, quando foi descoberto aqui no Brasil em 2021, 2022, sobre que a tecnologia foi descoberta, ele partiu para outro país para tentar recorrer contra o sistema judiciário brasileiro, alegando conspiração política e etc. E tentar conseguir a ajuda de políticos e de famosos dos Estados Unidos por causa desse esquema de chantagem. Alegando, olha, como eles estão tentando me enganar, né? Eles estão tentando me acusar falsamente, a conversa dele é de vitimismo lá fora. Como eles estão tentando me acusar falsamente
de fazer essa situação de conspiração política contra mim, assim como eles estão tentando fazer contra mim, cara, político de lá de fora, eles vão tentar fazer contra você por causa de uma foto, um vídeo ou algo assim. Assim como eles estão fazendo essa situação comigo, cara, né, eles vão tentar fazer isso com vocês, famosos dos Estados Unidos, que tem algum tipo de foto que possa ser comprometedora, etc, etc. A gente precisa se ajudar, entende? Aí depois de um tempo, eles procuraram colocar a culpa até contra pessoas dos Estados Unidos. Depois começaram a perder processos lá fora, em outros países, colocaram essa gente até como suspeito. Hoje estão acusando, pelo visto, né, de conspiração política ou de outras coisas também. É conspiração. Oh, Deus, o cara se acha demais, né? Parece que o mundo inteiro, eu falava assim, parece que ninguém mais no Brasil tem o que fazer para estar conspirando contra a vida daquele cidadão e dos filhos dele. Até parece que a gente queria lembrar que eles existem, né? Agora, depois que eles acusaram tanta gente no Brasil, acusaram até a própria polícia, com os policiais corruptos acusando, sendo testemunha, eles agora estão acusando pessoas fora do país, em vários países diferentes. É tipo uma conspiração mundial. O cara está se achando muita coisa. Entende? Uma pessoa que só foi presidente uma vez na vida no Brasil. Tem gente no Brasil que já foi presidente 3, 4 vezes seguida, minha gente. Não cria um discurso enganoso desse. Não se acha tanta coisa, tem humildade. Esse cara está se achando extremamente importante e relevante com a família dele, para que o mundo pare. Parecendo que o mundo parou e gira em torno deles e está todo mundo tentando prejudicar eles. Compreende? É uma situação terrível, gente. E aí, essa questão, né? O perigo deles. Eles gostam de aplicar golpes, eles gostam de lucrar, gente. É o dinheiro acima de tudo. Eles exploram corpos de mulheres para conseguir dinheiro. Eles tentam explorar essas mulheres desde o período que estão vivas, né? Seja explorando, utilizando o corpo e até depois que morrem. Eles devem tentar traficar até os órgãos dela. Eles não deixam de lucrar nunca. Não querem sair perdendo. Se precisar disponibilizar corpos para experimentos, mesmo morto, né, ou traficar órgãos, eles vão fazer, não tenha dúvida, porque eles querem lucrar. Se eles estão com clientes que são famosos, milionários, bilionários, eles vão fazer foto, vão fazer vídeo comprometedor de gente sem roupa, ou nu com alguma mulher, porque sabe que às vezes um milionário é casado, ou a milionária é casada, e eles vão chantagear porque eles querem, lucrar. Gente, essa gente é sociopata, eles não se importam com outros seres humanos. Eles só querem saber do dinheiro e se importam para si. Gente que é sociopata, psicopata, eles não respeitam a lei, eles não respeitam o sistema de justiça, limites. É como se eles criassem a própria lei, como se eles fossem a própria lei, entende? É por isso que ele tenta ficar nesse discurso o tempo todo, de que ele seria a vítima, de que o judiciário não iria se submeter ao judiciário, a tal ministro. Gente, aquele discurso ali, para quem tem formação em psicologia, você percebe que tem algo de estranho. A maioria deles são extremamente perigosos. Olha, por mim, se eu pudesse solicitar ou fazer com que todas as pessoas que eles acusaram falsamente em processos pudessem solicitar a abertura de todos. Olha que nenhum processo que essa gente abra contra alguém em algum país seja mantido em sigilo. Se torne público para todos e todos tenham acesso à notificação, mesmo durante o período da investigação, porque eles não são normais. Eles são extremamente perigosos e capazes de tudo, gente. Gente que não respeita a lei, não respeita a justiça, se acha acima da lei, é capaz de tudo. E outra coisa, eu acredito muito piamente que aquele Epstein, ele foi morto. Ele foi encontrado morto. Eu não acredito nem que ele tenha se suicidado. Porque o cara tinha milhões para conseguir. Gente que tem milhões não se suicida do nada. Eles têm advogados para defender eles e colocar eles numa situação melhor que muito bandido que é pobre, né, que está em estado vulnerável. Então ele pode ter sido apagado, né, morto por outras redes de tráfico e exploração
que não queria ser denunciada por eles, porque a polícia ia perguntar: essas garotas que vieram de tal país, quem trouxe para você, quem forneceu? E ele ia dizer, testemunhar contra.